Ô, Débora, Oi. tem uma musiquinha aí, é? Opa, pode soltar? Vamos ouvir, é nova, né? Essa daí é lançamento? Solto, né? Lançamento, novidade. Lançamento, vamos ver, vamos ver. Lançamento de agosto agora. Atenção, de solta o som, agosto. DJ. Nossa. Canta Dalva de Oliveira. Bandeira branca, 12:04. não posso Só sucesso, ficamos por aqui até as 2h da tarde. pela saudade que Olha me só. invade, eu peço E agora entra os back vocals. Oh. Não posso mais. Pela saudade que me invade, eu quero paz. Então, é o seguinte, bandeira branca. Bandeira branca vai fazer sentido. Lembra da bandeira branca? A gente vai tocar de novo aqui porque eu quero fazer uma avaliação, né? Na semana em que a gente teve uma mudança ministerial, em que o gabinete civil se tornou civil. É uma coisa fantástica, né? O gabinete civil era militar, era ocupado por um general, agora ocupado por um civil, o Ciro Nogueira. E quando o Ciro Nogueira ocupou o gabinete civil, o general foi para a Secretaria-Geral e o Onyx Lorenzoni foi comer um pedaço do Ministério da Economia. Então, o nosso posto Ipiranga virou uma bandeira branca. Posto com bandeira branca, posto sem bandeira. Ele deu uma reduzida, uma diminuída. E é interessante a gente ver o seguinte: tem ministério no governo Bolsonaro que simplesmente não vingou. Tem uma caveira de burro enterrada lá. Falam muito isso de alguns restaurantes. Não importa. Pontos que deve... No Rio de Janeiro tem, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba. Toda parte tem, Belém, Manaus. Todo mundo conhece uma história de um canto qualquer que já tentaram abrir qualquer tipo de comércio e não vinga. Parece que tem uma caveira de burro enterrada lá. Um desses ministérios é o Ministério da Educação. Parece ter uma caveira de burro lá. Não adianta. Não diz a que veio. Troca ministro, põe outro, e tudo é a mesma coisa. Tal. O do turismo também não vinga, não acontece e tal. Tem ministro nesse ministério que vive da fama pessoal, mas também não aconteceu. É o caso do Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia. A quantidade de promessas que ele já fez, ele ia curar a Covid, né? Ele prometeu curar a Covid, não conseguiu. Não porque fosse fácil curar a Covid, mas é porque é maluco imaginar que ele ia curar a Covid, mas ele prometeu. Tem ministério que diminuiu de tamanho. Por exemplo, o Ministério da Justiça já foi ocupado por juristas renomados, pessoas importantes. Claro, alguém vai dizer... Ô Ineg, peraí. O Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique foi ocupado pelo Renan Calheiros, né? Você me fala de jurista. Não, de fato, o Ministério da Justiça já foi ocupado pelo Renan Calheiros, é verdade. Mas a tradição do Ministério da Justiça, a pasta mais tradicional do Brasil, foi ocupado por vários juristas e agora é ocupado por um delegado da Polícia Federal, né? Então é um ministério que diminuiu. Diminuiu também o Ministério das Relações Exteriores, diminuiu também o Ministério do Meio Ambiente, que até agora não disse a que veio, olha só, arrumou confusão, quer dizer, virou o Ministério do Ataque ao Meio Ambiente, um negócio pavoroso. Tem ministério que trocou de mãos e você nem percebeu. O Ministério da Cultura, foi trocando de mãos e tal, e não aconteceu nada, é irrelevante, né? E aí, na semana passada, a gente ficou de olho numa reforma ministerial, que foi a entrada de um civil no Ministério da Casa Civil, tende a melhorar muito a interlocução do governo com o Congresso. É isso que a gente espera que aconteça, porque para esse governo começar a rodar, começar a funcionar, dizer a que veio, é importante essa parceria, essa interlocução com o Congresso Nacional. E nessa confusão toda, a gente tinha uma figura que era o posto Ipiranga. Daí porque sobe a música de novo um pouquinho. Olha só. Então, Ministério da Economia, olha só, vamos lá. bandeira branca, amor,
Meio-dia e 8 minutos. Band News no meio do dia. Dalva de Oliveira cantando. Então, Bandeira Branca é o nome que se dá àqueles postos que não são ligados a nenhuma rede. E ele ficou conhecido, Paulo Guedes, como Posto Ipiranga, porque o presidente Bolsonaro assim apelidou, dizendo que, usando uma propaganda que tinha na televisão, tem ainda, sei lá, dizendo, olha, você tem uma dúvida, vai tirar com o Paulo Guedes. Tem uma dúvida, vai tirar com o Paulo Guedes. De repente, tá aí a maior reforma ministerial, a maior transformação que aconteceu no ministério e ninguém viu. Trocaram o ministro da Economia. Saiu o posto Ipiranga, entrou o posto Bandeira Branca. Saiu o posto Ipiranga, entrou o Paulo Guedes. Então o Ministério da Economia agora é ocupado por um sujeito normal, chamado Paulo Guedes, que não tem o prestígio que tinha antes, não tem o poder que achava que tinha e que as pessoas achavam que ele tinha, mas que ele já não tem mais. Alguém que, desde que entrou, arrumou vários ruídos, várias confusões, prometeu mundos e fundos, na voz e em suas palavras, né? Ele prometia um Brasil do século XXI. Seria razoável, né? Nós estamos no século XXI, mas que entrega um troço atrasado, envelhecido. Então, se a gente tivesse um Brasil parecido com o Brasil prometido pelo Paulo Guedes, a gente teria tido privatização, coisa que a gente não conseguiu. A gente teria tido venda de ativos do Estado, coisa que a gente não conseguiu. E a gente só conseguiu a reforma da Previdência, que foi a única que saiu até agora, graças ao Congresso Nacional, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e ao Rogério Marinho, que é o inimigo mortal do Paulo Guedes hoje dentro do governo. O Rogério Marinho trabalhava na equipe do Paulo Guedes, foi ele que conseguiu a reforma da Previdência junto com o Rodrigo Maia. Desde então, não se vê nada andar. A reforma tributária não anda e ele a todo instante tentando de algum jeito convencer a sociedade de que vale a pena a gente ter uma CPMF. E agora ele perde o filé do Ministério, que é o INSS. Ele perde a Previdência, ele perde a área do trabalho. A área do INSS que ele comandou de uma forma atrasadíssima. Vale lembrar que uma das coisas mais pavorosas que existe nesse campo é a prova de vida. Todo ano, as pessoas que estão aposentadas ou têm direito a algum benefício precisam provar que estão vivas. Faz sentido? Faz sentido provar que está vivo, claro. No entanto, só agora eles estão conseguindo, porque por enquanto você tem o site Meu INSS, que vale para maiores de 80 anos ou com dificuldade de mobilidade, limitação de mobilidade. Só que daí tem que fazer exame para provar que tem dificuldade de mobilidade. Por que não vale para todo mundo? Não, estamos num processo de implantação e vamos ampliar, estamos em caráter, estamos, mas não vai. Já poderia ter sido, já poderia ter acontecido. E só agora, então, as coisas começam a andar nesse campo e vão andar na mão do Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni, que é o queridinho do presidente Jair Bolsonaro, e usa ele para várias atividades, né? O Onyx Lorenzoni que quer ser candidato provavelmente ao governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. É difícil imaginar o gaúcho votando no Onyx Lorenzoni, mas é fácil imaginar o Onyx Lorenzoni acreditando que ele representa a transformação, a modernidade e pode ser candidato a alguma coisa majoritária pelo Rio Grande do Sul. Pois agora o Paulo Guedes está envolvido numa discussão monumental, gigante, que é a discussão sobre os precatórios. O nome é horroroso, mas precatório é uma dívida que o Estado tem e que a Justiça já disse que tem que pagar. E todos os anos o Estado tem que pagar uma parte desses precatórios, tem que pagar um pedaço enorme de precatórios. Paga 10, paga 20, paga 30, paga 40, 50 bi. E para o ano que vem apareceu um bolo de 90 bilhões de reais. Né? E como é que faz? O governo não tem 90 bilhões de reais para pagar em precatório. Então está essa bomba na mão do Paulo Guedes. Ele está tentando construir uma PEC com o Congresso Nacional, conversando com o Supremo Tribunal Federal, para ver como é que resolve. Lembrando
que precatório é uma dívida que o Estado contraiu e que a Justiça já disse, é líquido e certo, tem que pagar. Então o Paulo Guedes, o homem do mercado, o homem do liberalismo, está discutindo um calote. Que ele fala assim, garanto uma coisa só, não haverá calote, mas ele está pegando precatórios de um valor maior e dividindo em 10 prestações. Paga 15%, depois paga 9 prestações iguais. Então a pessoa vai receber em 10 anos uma dívida que tem para receber do Estado. E boa parte dessa dívida é dívida de dinheiro de repasse que o Estado, que a União deveria ter feito para estados, não fez e agora quer dar o calote. Essa é a realidade e essa é a discussão do momento do Paulo Guedes. Mas eu queria só deixar registrado aqui, portanto, que o Brasil viveu uma reforma ministerial grande, com uma diminuição muito forte do ministro da Economia, que deixou de ser o posto Ipiranga, passou a ser o posto de bandeira branca, deixou de ser o queridinho do presidente Bolsonaro. Se amanhã o Paulo Guedes disser que está saindo do governo, que vai cuidar das coisas dele, que vai cuidar, da administração do dinheiro dele, ele ganhou muito dinheiro ao longo da vida, é um homem muito rico, olha, é difícil imaginar que o mercado vai sofrer, claro. Depende muito do nome que o presidente vai escolher. Hoje, se a gente pegar os ministros da Fazenda que o Brasil teve desde a redemocratização, a gente tem o seguinte, nós tivemos 21 ministros da Fazenda desde a redemocratização. E hoje há no Brasil, eu tinha anotado em algum lugar que eu até nem sei onde eu pus, 5 que estão há mais tempo do que ele no cargo. Só 5, ou seja, não é muita coisa. Se ele continuar no cargo por mais tempo, aí ele vai ser... Está aqui. Hoje tem 4 ministros à frente dele que duraram mais tempo do que ele no cargo. Mailson da Nóbrega, no governo José Sarney, Pedro Malan, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o ministro Antônio Palocci e o Guido Mantega, que é o mais longevo de todos eles, nos governos Lula e Dilma. O Guido Mantega, de longe, o mais longevo. Então, só 4 ficaram mais do que ele no Ministério da Fazenda. O que é impressionante. Em 21 ministros, ele já é hoje o 5º ministro há mais tempo no cargo. Se ele ficar até o fim do governo Bolsonaro, pelo menos deste governo Bolsonaro, se o governo Bolsonaro se reeleger, ele pode até bater o recorde do Guido Mantega, mas até o final do mandato do presidente Bolsonaro, este para o qual ele foi eleito, só 2 estão à frente dele. Estarão Guido Mantega e Pedro Malan. De repente ele está de olho nesse recorde, porque nenhum outro recorde ele consegue bater, de qualidade de serviço, de entrega, de privatização. Agora, talvez de grosseria, de falas duras, de desencontros, aí sim, talvez ele consiga bater esse recorde. Posto Ipiranga virou bandeira branca.